Boa tarde, oitavo ano. Vamos falar aqui um pouquinho da aula passada, que foi passada diretamente do YouTube, né? De uma aula de um professor de lá. O conteúdo foi período simples e período composto. Passei uma pequena atividade. Eu apenas vou falar um pouco sobre esse assunto. E vou falar sobre as conjunções, porque para vocês aprenderem período composto, tanto por coordenação como por subordinação, vocês terão que aprender as conjunções. Vocês terão que aprender as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Caso contrário, gente, vocês não aprenderão a classificar os períodos compostos. É um conteúdo que vocês irão estudar aqui no oitavo ano e vão rever no nono ano. Portanto, é muito importante que vocês aprendam as conjunções. Volto já a falar sobre as mesmas. Eu vou primeiramente fazer a correção daquelas três questões que eu passei sobre período simples e período composto. Primeiramente, o que é um período? Vamos iniciar falando de frase. O que é uma frase? Frase é um enunciado que há um entendimento, que há uma comunicação entre as pessoas. Tanto pode vir com verbo, que chama-se frase verbal, como pode vir sem verbo, que é chamado de frase nominal. Né? Quando eu digo assim, boa noite, silêncio, aí são frases nominais. Por quê? Porque há uma comunicação entre as pessoas. Em seguida vem oração. O que é uma oração? É um enunciado que é em torno, que você fala em torno de um verbo. Então, só é oração quando tem verbo. Frase precisa ter verbo? Não. Sem verbo é nominal, com verbo é verbal. Agora, a oração, ela é baseada em torno de um verbo. Se não tiver verbo, não é oração. Se uma oração for formada por um único verbo, nós iremos formar um período simples. Mas se esta oração tiver mais de um verbo, 2, 3, 4 e assim por diante, vai ser chamado de período composto, que essa aula vocês já assistiram, certo? Período simples é formado por uma única oração, um único verbo. Período composto é formado por mais de um verbo, mais de uma oração. É através do período composto que vocês vão prestar bastante atenção no período composto, que ele pode ser por coordenação, quando as orações são independentes, e por subordinação, quando as orações são dependentes uma da outra. Que vocês assistiram a aula no YouTube, e se eu fosse vocês, sempre iam rever essa mesma aula, porque ela é muito importante, certo? Vamos aí. A primeira questão que eu mandei que vocês resolverem diz assim: observe estas duas frases da tira, que é uma tira que tem aí no livro de vocês. Esta canção eu fiz numa tarde fria. A outra chama-se Canção do Poleiro de Cima, e eu dedico à fábrica de alpiste Grão Sabor. É uma coisa que tem aqui no livro de vocês. Quantos verbos há na primeira frase e na segunda? Na primeira frase há um verbo. Esta canção eu fiz. Fiz do verbo fazer. Então só tem um verbo, então só tem uma oração. No caso aí seria período simples. Na segunda há dois verbos, né? Chama-se e dedico. Se tem dois verbos, tem duas orações, período composto. Não está pedindo, eu estou só reforçando. B. Considerando-se que cada oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo, quantas orações há na primeira frase e na segunda? Eu já respondi lá na primeira. Na primeira frase há uma oração, porque só tem um verbo, e na segunda há duas orações, porque tem dois verbos. Aí diz assim:
para você responder a questão seguinte, terá que ler o que vem acima. Reler um trecho do primeiro parágrafo do texto de Luiz Fernando Veríssimo que você estudou. Quando a empregada entrou no elevador, o garoto entrou atrás. Devia ter uns 16, 17 anos, preto. Desceram no mesmo andar. A empregada com o coração batendo. O corredor estava escuro e a empregada sentiu que o garoto a seguia. O 2. Observe as formas verbais empregadas no trecho lido. Quantas frases há nesse trecho? Se vocês prestarem atenção, uma frase começa no ponto, na letra maiúscula e vai até lá um tipo de ponto, ou um ponto final, ou um ponto de exclamação, ou um ponto de interrogação. Então, para ser uma frase, precisa ter uma pontuação. No caso aqui tem 6 frases. É só você contar onde vai até o ponto. B. Há no trecho 2 formas verbais implícitas. Quais são elas? Era, a forma era, viu gente? Era, e estava em, a empregada, também a forma verbal estava. Não está aparecendo no texto, ela está implícita. O que é implícita? Ela está, mas não aparece. Com o coração batendo. Olha, como diz assim, preto, menino preto, era preto. A empregada estava, com o coração batendo. Essas 2 formas verbais não aparecem, mas elas existem. C. Identifique as frases que são períodos simples. Vamos ver aí. Devia ter uns 16, 17 anos. Só tem um verbo, só tem uma oração, período simples. Era preto e desceram no mesmo andar. Tem 2 verbos, 2 orações, período composto. D. Identifique as frases que são períodos compostos e indique quantas orações compõem cada uma deles. Primeiro, quando a empregada entrou no elevador, o garoto entrou atrás. 2 orações, porque tem 2 verbos. A empregada estava com o coração batendo, 2 orações. E o corredor estava escuro e a empregada sentiu que o garoto a seguia, 3 orações. Conte os verbos. Cada verbo é uma oração, certo, gente? O último. A presença de frases curtas em sequência no início desse texto contribui para construir um efeito de sentido que permeia toda a narrativa. Aqui não tem como nós discutir com os colegas e o professor. Vamos concluir. Conclua. Qual é esse efeito de sentido? Um efeito de dinamismo na narração da cena, o que contribui para a construção do suspense e do sentimento de medo presente, crescente na empregada. É só você observar o texto que dá aquela sensação de suspense, de medo que a empregada está tendo com aquela pessoa seguindo todos os passos dela. Certo, gente? Bom, a atividade que eu passei para vocês só foi essas 3 questões. Em seguida, vocês vão prestar atenção, eu vou voltar aqui para as conjunções de vocês. Peraí, gente, eu tinha até marcado. 200. A conjunção. Eu vou só falar aqui um pouquinho sobre as conjunções. O que é uma conjunção, gente? É a palavra ou expressão que relaciona 2 orações ou 2 termos do mesmo valor sintático. Serve para unir, relacionar uma com a outra. Existem 2 tipos de conjunções: as coordenadas e as subordinadas. As coordenadas, elas ligam palavras ou orações do mesmo valor sintático. Elas são independentes. E as conjunções subordinativas
ela insere uma oração na outra, estabelecendo entre elas uma relação de dependência. Que é dependência? Uma depende da outra. Uma completa o sentido da outra, que eu vou passar também uma aulazinha do YouTube para vocês, certo? Agora, o que é que eu gostaria primeiramente que vocês fizessem? Que vocês estudassem as conjunções coordenativas e as subordinativas adverbiais da página 261. Vocês só vão aprender período composto por coordenação e por subordinação se vocês aprenderem essa tabela. Vocês vão estudar e eu vou passar um trabalho relacionado a as conjunções, tanto coordenadas como subordinadas. Vou passar um trabalho para nota na plataforma na próxima aula. Na próxima aula vai ser isso aí, o trabalho de vocês. Então eu quero que vocês estudem isso aí, aprendam o que é uma conjunção aditiva, qual é o seu valor semântico, qual é a relação que ela tem dentro da frase, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. Esses 5 tipos são coordenados. Já as subordinadas são 9 tipos: causais, comparativa, concessiva, condicionais, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. São muitas. É muito complicado isso aqui. Portanto, gente, ou vocês estudam, ou vocês aprendem, então vocês não vão saber resolver, certo? Estudem, que eu vou passar o trabalho para nota na próxima aula. Tem que aprender a diferenciar uma da outra, certo? Aí, gente, eu quero que vocês copiem a atividade da página 200, começa da 259 com uma tirazinha. Não é obrigado a copiar a tira. Aí tem a questão, aí tem o 2 e tem o 3. Os textos não precisa você copiar, apenas resolver, certo? Então, próxima aula, atividade, estudar as conjunções. Caso contrário, não vão aprender. Não vão aprender a resolver as atividades, ok? Então, até a próxima aula. Estude, eu espero isso de vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo.